Você não precisa provar nada para ninguém. A sua evolução não precisa de plateia. Crescer em silêncio é uma das formas mais poderosas de se transformar de verdade. E o estoicismo entende isso como poucos. No meio de um mundo onde tudo é barulho, pressa, ostentação, comparação e vaidade, há um caminho mais firme, mais calmo e mais profundo. Um caminho onde a sua energia é preservada, onde a sua mente encontra paz e onde o seu progresso acontece mesmo quando ninguém está assistindo. É nesse espaço silencioso que você se fortalece. É ali, longe das expectativas externas, que você encontra a sua essência mais pura e inabalável. Vivemos uma era onde o silêncio parece incômodo. As pessoas compartilham cada passo, cada vitória, cada intenção, como se precisassem o tempo todo justificar a própria jornada. Mas o estoico não age assim. Ele sabe que o barulho é distração. Ele compreende que a verdadeira força não se mostra, se sente. E que a virtude, para existir de fato, precisa primeiro florescer no interior. O crescimento pessoal mais sólido é aquele que ninguém vê acontecendo, até que ele se torna impossível de ser ignorado. Como uma raiz que se aprofunda antes de romper o solo, você também precisa de tempo, foco e silêncio para crescer de verdade. O estoicismo nos ensina a voltar os olhos para dentro, a nos preocupar mais com o nosso caráter do que com a nossa imagem, a cultivar firmeza, disciplina e serenidade sem precisar da validação dos outros. Quando você compreende que o valor da sua evolução está em quem você está se tornando e não em quem está vendo isso acontecer, você começa a andar num ritmo diferente, mais estável, mais consciente, mais forte. E quando essa mudança se firma dentro de você, nenhuma crítica te derruba, nenhum elogio te embriaga. Você simplesmente segue, porque entende que a direção importa mais do que a velocidade. E o silêncio é a estrada dos que caminham com propósito. Não se trata de esconder quem você é, mas de proteger quem você está se tornando. A cada pequena escolha diária, a cada hábito cultivado em silêncio, a cada momento em que você escolhe se manter firme, mesmo quando ninguém está olhando, tudo isso está moldando você. O estoico vive assim. Ele não precisa contar suas metas, ele as cumpre. Não precisa avisar que está mudando, ele simplesmente muda, e essa mudança silenciosa é a mais poderosa que existe. Porque ela não é feita para os outros, ela é feita para si mesmo. E quando o mundo perceber, será tarde demais para duvidar, porque o resultado falará por si. Muitos desistem porque querem aplausos antes da hora, querem reconhecimento antes do esforço, mas o estoico entende o valor da constância sem testemunhas. Ele sabe que o verdadeiro crescimento não é espetacular, é silencioso, é discreto, às vezes é até doloroso, mas é sempre real. E esse tipo de transformação não precisa ser vista, precisa ser vivida. Quando você para de buscar aprovação, começa a buscar verdade. E é aí que o crescimento verdadeiro começa, quando você não precisa mais ser notado para se sentir forte. Crescer em silêncio é um ato de coragem. É um compromisso com o que importa de verdade. É escolher a profundidade ao invés da aparência. É seguir construindo sua fortaleza interna, mesmo enquanto o mundo lá fora se distrai com superficialidades. O estoico olha para isso com serenidade. Ele entende que aquilo que se constrói no silêncio dura. Aquilo que amadurece longe das câmeras permanece. E que o barulho não define grandeza, mas sim a firmeza com que você se sustenta nos momentos difíceis. Este vídeo é um convite para você se lembrar do que realmente importa. Um lembrete de que o seu processo não precisa ser público, que a sua transformação não precisa de holofotes e que, se você está crescendo de verdade, mesmo que ninguém perceba, você está no caminho certo. O estoicismo pode ser
O guia que faltava para você manter a mente no lugar e o foco naquilo que só você sabe que está construindo. Bem-vindo ao poder de crescer em silêncio. A virtude se cultiva no silêncio, não é no barulho das palavras ou na exposição das ações que a virtude se fortalece. Ela cresce quando ninguém está olhando, quando o mundo se cala e sobra apenas você diante de si mesmo. A verdadeira virtude não busca testemunhas, ela não depende de reconhecimento. É um exercício íntimo, constante e silencioso de escolha, disciplina e integridade. Os estoicos entendiam que a construção do caráter não se dá nas declarações públicas, mas nos bastidores da alma, quando é preciso manter a retidão mesmo quando seria mais fácil ceder. Eles sabiam que o ser humano tem dentro de si uma centelha racional, um fragmento do logos, e que viver de acordo com essa centelha é viver com sabedoria. Mas isso não acontece de forma ruidosa ou forçada. A virtude exige silêncio, porque exige sinceridade. E não há sinceridade onde existe a necessidade de aprovação externa. O cultivo da virtude começa nos detalhes. Quando você escolhe não responder à provocação. Quando você decide manter a palavra que deu, mesmo quando ninguém cobraria se você voltasse atrás. Quando você evita falar mal de alguém, mesmo estando certo. São gestos que não geram curtidas, que não produzem aplausos, mas que moldam o espírito. O estoico entende que cada pequena decisão é uma oportunidade de fortalecer sua alma. Ele sabe que a grandeza se revela na constância silenciosa, não nos grandes atos teatrais. A virtude é como uma raiz que se aprofunda na terra firme da disciplina e do autodomínio. E quanto mais profunda ela for, mais resistente será a árvore diante das tempestades da vida. Viver de forma virtuosa é se tornar forte o suficiente para não precisar ser visto. É agir corretamente por escolha e não por conveniência. É permanecer fiel aos próprios princípios mesmo quando ninguém está observando. Nesse sentido, o silêncio não é ausência, é maturidade. É uma forma de blindar sua energia e seu propósito contra as distrações que desviam. O mundo moderno é obcecado por aparência, mas o estoico não se importa com isso. Ele se importa com a essência. A virtude verdadeira não precisa provar que existe. Ela simplesmente está presente, firme, calma, discreta. E é justamente por isso que ela transforma. No silêncio do crescimento, o estoico aprende a se observar. Ele percebe suas falhas sem se condenar. Corrige-se sem se vangloriar. Melhora a si mesmo não para ser melhor que os outros, mas para estar em paz consigo. A prática da virtude não é uma corrida, é uma jornada solitária e contínua. Não há troféus nem testemunhas. Há apenas o esforço sincero de ser alguém melhor, dia após dia. Esse processo exige humildade, porque cultivar a virtude é admitir que ainda há muito o que melhorar. É escolher o caminho difícil da disciplina quando seria mais fácil buscar prazer imediato. É renunciar ao ego em favor da verdade. O silêncio permite que a virtude se desenvolva longe da tentação da vaidade. Quando se age para ser visto, corre-se o risco de agir por interesse. Mas quando se age no escuro, apenas com a luz da consciência como guia, há uma pureza que fortalece o espírito. O estoico não busca recompensas externas. Ele entende que a verdadeira recompensa está na paz interior que vem ao saber que fez o que era certo. E essa paz é silenciosa. Ela não precisa ser gritada. Ela apenas existe, sólida como rocha, firme como o caráter de quem não se dobra às pressões do mundo. Há força no silêncio. Uma força que não precisa se exibir para ser real. O crescimento virtuoso é silencioso, porque é construído com profundidade. Quando você se compromete com a excelência moral,
com a retidão de caráter e com a sabedoria prática, você começa a perceber que menos é mais, menos exposição, menos justificativas, menos necessidade de aceitação, mais foco, mais constância, mais serenidade. A virtude não se impõe, ela se revela naturalmente à medida que você se torna alguém melhor. E quem vive com virtude não precisa anunciar isso. O mundo percebe com o tempo, ou não percebe, e isso também não importa. Marco Aurélio, imperador romano e um dos maiores representantes do estoicismo, governou um império em silêncio interior. Em suas meditações, ele não se preocupava em como seria lembrado pela história. Ele se preocupava em viver com retidão, momento após momento. Sabia que não podia controlar a fama, os julgamentos, os aplausos ou as críticas, mas podia controlar suas ações, seus pensamentos e suas intenções. Isso era suficiente. Esse é o espírito do estoico. Fazer o bem, buscar a verdade, viver com coragem e não esperar nada em troca. Nem elogios, nem aplausos. Apenas o contentamento de ser fiel ao que é certo. A virtude silenciosa é mais duradoura, porque ela não depende de estímulos externos. Ela sobrevive ao tempo, às crises e às mudanças. Quem vive para agradar o mundo se perde quando o mundo muda de opinião. Mas quem vive em alinhamento com sua consciência se mantém firme, porque sua bússola é interna. O estoico desenvolve essa bússola com prática diária. Ele aceita os erros como lições, enfrenta as dificuldades como oportunidades e transforma cada situação em um campo fértil para cultivar mais virtude, sem pressa, sem ruído, sem máscaras. Quando você compreende isso, algo dentro de você muda. Você deixa de buscar ser notado e passa a buscar ser real. O estoico é aquele que caminha com leveza porque já abandonou a necessidade de parecer algo. Ele prefere ser, mesmo que ninguém veja. E esse ser só se constrói no silêncio, na prática constante, na decisão firme de não se corromper pelos atalhos da vaidade. Em um mundo que grita, o silêncio de quem é virtuoso se destaca. E isso basta, porque a virtude não é um espetáculo. É uma escolha repetida muitas vezes até se tornar parte de quem você é. Menos ruído, mais ação. Em uma era marcada pelo excesso de palavras, onde tudo precisa ser compartilhado, comentado e aprovado em tempo real, escolher, agir em silêncio, tornou-se um ato de resistência. O estoico não desperdiça energia tentando parecer. Ele direciona toda a sua força para ser. O ruído é vaidade em movimento. É uma fuga da realidade. É a ilusão de progresso baseada na aparência de esforço. A ação, ao contrário, é o terreno sólido onde a transformação acontece. É na prática constante, invisível aos olhos do mundo, que o verdadeiro poder se forma. Falar sobre planos, metas e sonhos pode trazer uma sensação momentânea de realização, mas é uma armadilha sutil. O cérebro se engana com a antecipação do reconhecimento. Ao contar demais, muitas vezes enfraquecemos o impulso de agir. O estoico sabe disso. Ele prefere o silêncio da disciplina ao ruído da intenção. Ele entende que o que realmente importa não são as palavras ditas, mas as escolhas feitas. O progresso acontece quando a ação se impõe sobre a distração. Quando a energia é direcionada para o que pode ser feito, não para o que pode ser dito. Os grandes mestres do estoicismo viveram assim. Epicteto, nascido escravo, não usava seu sofrimento como discurso, mas como combustível. Ele não perdeu tempo se lamentando ou se justificando. Ele simplesmente viveu com firmeza. Ensinava que devemos manter nossa atenção no que está ao nosso alcance. E isso começa com nossas atitudes diárias. Não há necessidade de anunciar que você está mudando.
A verdadeira mudança se faz no silêncio das escolhas consistentes, na repetição das pequenas ações que moldam um novo modo de viver. O barulho atrai distração, a ação constrói destino, agir exige coragem, porque enquanto a fala oferece controle e filtros, a ação revela quem realmente somos. O discurso pode ser elaborado, ensaiado, adaptado. A ação é crua, verdadeira, direta. É por isso que muitos preferem falar. Falar exige pouco risco, agir exige compromisso. E o estoico escolhe o compromisso. Ele se compromete com seus valores, com seus princípios e com o caminho da virtude, mesmo quando isso significa abrir mão do reconhecimento. Ele age não para ser notado, mas porque é o certo a se fazer. O estoico sabe que o universo não se move ao som de promessas, mas pelo peso das atitudes que se repetem dia após dia. Aquele que age em silêncio não está preocupado com o tempo que levará para alcançar seus objetivos. Ele está comprometido com o processo. E o processo é silencioso, solitário e muitas vezes invisível. Mas é no invisível que o caráter se forma. É na repetição silenciosa do autocontrole, da paciência e da disciplina que a alma se fortalece. Enquanto o mundo grita por atenção, o estoico planta raízes profundas na terra firme da prática. Ele não precisa dizer que está evoluindo, ele simplesmente vive essa evolução. E com o tempo, os frutos aparecem, não porque foram anunciados, mas porque foram cultivados com consistência. Agir mais e falar menos também é um exercício de humildade. É reconhecer que a realidade importa mais do que a imagem, que o valor está na experiência, não na exibição. O estoico é alguém que canaliza sua energia para dentro. Ele não precisa provar nada para ninguém, porque já fez as pazes com a própria consciência. Quando você começa a viver assim, você percebe que não há mais necessidade de explicar seus passos. Você caminha, e isso basta. Você não precisa justificar sua mudança, sua ausência ou sua escolha. Você simplesmente muda, se afasta, escolhe. E isso fala mais alto do que qualquer discurso. Essa filosofia não é passiva. Pelo contrário, ela exige ação constante. Mas é uma ação orientada pela razão, pelo discernimento, pela serenidade. O estoico age com clareza. Ele não se deixa levar por impulsos, nem age para agradar. Ele faz o que precisa ser feito, no momento certo, da melhor maneira possível. E segue em frente, sem precisar publicar, sem precisar convencer ninguém. Ele sabe que a qualidade de uma ação não está no eco que ela gera, mas na intenção que a originou. E viver assim é libertador, porque você se livra do peso da expectativa externa e passa a caminhar com leveza, guiado apenas por sua consciência. A prática do silêncio como estratégia de ação também é uma forma de preservar sua energia. Cada vez que você fala demais sobre o que vai fazer, você entrega uma parte da sua força para fora. Você convida o julgamento, a dúvida, a interferência. O estoico protege seu foco como quem protege uma chama em meio ao vento. Ele sabe que a concentração é frágil e precisa de cuidado. Por isso ele fala pouco. Ele guarda para si seus planos, seus avanços e até mesmo suas dores. Ele compartilha quando necessário, mas não por vaidade. Ele valoriza mais o impacto do que a impressão. No caminho estoico, a ação é sempre uma resposta consciente. Mesmo diante da provocação, da injustiça, da frustração, o estoico escolhe agir com sabedoria. E isso só é possível quando se pratica o silêncio interior. Quando se deixa de reagir por impulso e se começa a agir por escolha. A diferença entre reagir e agir é imensa. A reação é barulhenta, automática, descontrolada. A ação é calma, ponderada, eficaz. E é essa diferença que transforma a vida.
Não se trata apenas de fazer mais. Trata-se de fazer com mais propósito, mais intenção, mais verdade. Menos ruído significa também menos distração, menos exposição às comparações, às críticas vazias, ao desejo constante de validação. Quando você para de falar e começa a fazer, você percebe que as coisas começam a mudar. Primeiro por dentro, depois por fora. Você se sente mais forte, mais inteiro, mais alinhado com o que realmente importa. A ação silenciosa não busca holofotes. Ela busca sentido. E quando você encontra sentido no que faz, não precisa mais de plateia. Você trabalha em silêncio. E o silêncio trabalha por você. Esse é o caminho do estoico. Um caminho feito de passos firmes, ações discretas e transformações profundas, onde o valor está na coerência entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz, e onde a fala se torna cada vez mais rara, porque o tempo e a energia estão voltados para aquilo que realmente move a vida, a ação constante, silenciosa e virtuosa. Você não precisa de aplausos. Viver com base nos olhos dos outros é a receita mais certa para o desgaste da alma. A busca constante por aprovação, por reconhecimento, por aplausos, aprisiona o indivíduo em um ciclo de dependência emocional que o distancia de sua própria essência. O estoicismo ensina justamente o contrário. A liberdade começa quando você não precisa mais ser aplaudido para seguir em frente. O caminho da virtude é solitário por natureza. Não porque o mundo te abandona, mas porque a multidão ainda não aprendeu a valorizar aquilo que não grita, que não aparece, que não precisa ser aclamado para ter valor. O verdadeiro progresso acontece em silêncio, sem fogos de artifício, sem curtidas, sem palmas. E isso não o torna menor. Pelo contrário, o torna mais puro, mais íntegro, mais alinhado com a verdade interior. A busca por aplausos é uma distração disfarçada de conquista. É uma forma de se perder tentando agradar. Quando se vive esperando o reconhecimento externo, cada passo deixa de ser um ato de consciência e passa a ser uma performance. Cada escolha vira uma encenação. E pouco a pouco, o indivíduo vai se moldando às expectativas alheias, esquecendo quem realmente é. Os estoicos compreendiam isso com clareza. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia para si mesmo para recordar que nada do que ele fazia tinha valor se fosse feito apenas para os olhos dos outros. Ele não precisava de aplausos, precisava manter-se firme no dever. Sua grandeza não estava no trono, mas na maneira com que enfrentava a própria vaidade. Aplausos são efêmeros. Hoje vêm, amanhã se vão. Viver por eles é construir sobre areia. Já a virtude é sólida, é uma rocha interior, um caminho que não depende do eco das palmas, mas do silêncio da consciência tranquila. O desejo de ser aplaudido nasce da insegurança, de um ego que ainda não aprendeu a se sustentar por si. Quando você se conhece de verdade, quando sabe o que faz e por que faz, os aplausos se tornam irrelevantes. Você não precisa ser entendido nem elogiado, precisa apenas manter-se fiel ao que acredita. Essa fidelidade exige coragem, porque em um mundo que valoriza a aparência mais do que o conteúdo, escolher ser íntegro sem esperar reconhecimento é um ato revolucionário. Mas é também um ato libertador, porque você deixa de se preocupar com a aceitação e passa a se guiar pela convicção. Há uma serenidade que nasce quando se abandona a necessidade de impressionar. Você começa a fazer as coisas com mais presença, mais verdade, mais entrega. Você se dedica porque sabe que é o certo, e isso basta. O estoico não precisa de testemunhas. Sua ética não muda quando ninguém está olhando. Ele entende que a verdadeira medida da grandeza está naquilo que se faz, mesmo quando não há plateia. Essa consistência é rara, mas é ela
que molda o caráter, que constrói uma vida realmente valiosa, ainda que silenciosa aos olhos do mundo. O aplauso é barulhento, mas o crescimento é silencioso. Quem busca aplausos vive oscilando entre euforia e frustração. Vive preso à opinião dos outros. Vive escravizado pelo medo da rejeição. Já quem vive com base na razão e na virtude encontra estabilidade. Pode até ser criticado, mal interpretado ou ignorado, mas permanece firme, porque não está tentando agradar, está tentando evoluir. A jornada interna vale mais do que qualquer reconhecimento externo. E é isso que os antigos sábios nos ensinaram. O valor real de uma ação está no porquê, não no aplauso que ela atrai. É claro que o reconhecimento pode acontecer, e quando vier, o estoico agradece com humildade, mas não se apega. Ele não se alimenta disso, ele segue, porque sabe que o mesmo público que aplaude hoje pode vaiar amanhã. E é por isso que ele não se curva ao aplauso, nem se destrói pela crítica. Ele se mantém centrado, focado na missão, não na reação. Essa postura é rara, mas profundamente poderosa. É ela que permite atravessar os desafios com dignidade, sem perder o rumo, sem se desviar daquilo que realmente importa. A maturidade espiritual e emocional se manifesta quando a necessidade de aplausos desaparece. Quando você se sente inteiro, mesmo no silêncio. Quando percebe que a única validação que importa é a que vem de dentro. Que não é preciso provar nada a ninguém. Que a sua jornada é só sua. E que viver com autenticidade é mais importante do que ser notado. Quando esse entendimento se instala, a mente encontra paz, a ansiedade diminui, a comparação perde força. A urgência de se mostrar dá lugar à serenidade de simplesmente ser. Você começa a perceber que muitas das pessoas que mais crescem estão em silêncio, trabalhando longe dos holofotes, evoluindo em silêncio, superando suas sombras sem anunciar. E tudo bem, porque a grandeza não precisa ser dita, ela é sentida, é percebida na presença, na coerência, no impacto das ações. O estoico é assim. Ele não carrega bandeiras, não exige aplausos, ele apenas vive com integridade. E isso, no fim das contas, é o maior aplauso que alguém pode receber. O respeito silencioso de quem observa de longe, sem precisar ouvir nada. A busca incessante por reconhecimento é um ruído que enfraquece o espírito, que nos desvia daquilo que realmente importa. O estoicismo é o caminho de volta para dentro, para aquilo que é essencial, imutável, eterno. E nesse caminho, os aplausos são apenas ruídos à distância. O que importa é o próximo passo, a próxima escolha, a próxima ação feita com virtude. É assim que se constrói uma vida forte, centrada, serena, não com gritos, holofotes ou validação externa, mas com silêncio, consistência e coragem. Chegar até aqui já é por si só um exercício de disciplina e de presença. Em um mundo que constantemente nos empurra para o superficial, para o imediato, para o barulho, parar para refletir sobre o silêncio, sobre a virtude, sobre o desapego do aplauso, é um ato quase subversivo. O estoicismo, mais do que uma filosofia, é um lembrete de que existe outra forma de viver, uma forma que não depende da agitação externa para ter sentido. Uma forma que se ancora na profundidade, na constância e na serenidade. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconhece esse chamado. Algo em seu interior entende que há valor em crescer sem precisar anunciar, sem precisar provar, sem depender da aceitação de ninguém. Crescer em silêncio não é se esconder, não é fugir, é amadurecer, é fortalecer as raízes antes de florescer, é construir por dentro aquilo que não pode ser tirado por fora.
Os grandes momentos de transformação raramente acontecem sob os holofotes. Eles acontecem no escuro, no íntimo, no fundo da alma, onde ninguém vê. E é nesse espaço silencioso que o estoicismo floresce. Quando você decide que vai fazer o que é certo mesmo que ninguém esteja olhando. Quando você entende que seu valor não está nas palmas, mas na firmeza de caráter com que enfrenta os seus dias. Quando você abandona a pressa de ser notado para abraçar a calma de ser verdadeiro. Não existe força mais sólida do que aquela que vem da paz interior. E essa paz só nasce quando você para de se medir pela régua dos outros. Quando você entende que ser admirado é diferente de ser virtuoso, que ser popular é diferente de ser íntegro, que ser seguido é diferente de ser digno. A sociedade hoje promove o espetáculo da vaidade, o culto da aparência, o ruído do ego. Mas o estoicismo nos convida a fazer o caminho oposto, a nos tornarmos imunes ao aplauso, ao elogio fácil, ao desejo de aprovação constante. Porque toda vez que nos tornamos dependentes disso, nos afastamos de nós mesmos. Perdemos o foco, perdemos o eixo, perdemos a essência. Crescer em silêncio é dizer não para o barulho. É fazer o trabalho necessário sem buscar validação. É construir com paciência aquilo que importa. É refinar o espírito no dia a dia, mesmo quando ninguém percebe. Porque o verdadeiro crescimento não se mede em seguidores, nem em curtidas, nem em medalhas. Ele se mede na maneira como você reage às dificuldades, como você trata os outros, como você lida com a sua própria mente. E tudo isso acontece dentro, no invisível, no discreto, no silêncio. O estoicismo, ao longo de séculos, resistiu ao tempo justamente porque é simples e profundo. Porque ele não promete fama, mas propósito. Ele não oferece atalhos, mas firmeza. Ele não fala de como parecer forte, mas de como ser forte. E essa força silenciosa, quando cultivada com constância, se torna inabalável. Ela te acompanha nos dias bons e nos dias difíceis. Ela não se desfaz diante da crítica. Ela não se exalta diante do elogio. Ela apenas é presente, serena, estável e por isso mesmo transformadora. Talvez você esteja em uma fase da vida em que sente que ninguém te vê, que ninguém reconhece o quanto você tem tentado, o quanto tem crescido, o quanto tem enfrentado em silêncio. E eu quero te dizer que isso não é fraqueza, isso é coragem. Crescer sem plateia é um dos atos mais nobres que alguém pode escolher. Porque mostra que você está fazendo por você, pela sua verdade, pela sua consciência, e isso basta. Mesmo que o mundo ainda não tenha percebido, mesmo que os aplausos ainda não tenham vindo, porque quando você faz o certo por convicção e não por vaidade, você já venceu. Não se compare, não se cobre ser visto, não transforme sua jornada em um espetáculo. O que é sólido não precisa ser gritado. O que é real não precisa de propaganda. Seja constante, seja fiel ao processo. Siga cultivando virtude todos os dias, mesmo nos pequenos atos. Lembre-se, é mais fácil impressionar do que evoluir, e você escolheu o caminho da evolução. E por mais que esse caminho seja mais silencioso, mais lento e muitas vezes solitário, ele é também o mais transformador. Ele é o que constrói caráter, o que forja maturidade, o que prepara para uma vida de verdade e não de aparência. Se você sente que esse vídeo ressoou com algo dentro de você, que tocou um ponto sensível, que trouxe clareza, então saiba, isso não foi por acaso. A filosofia estoica encontra aqueles que estão prontos para ir além da superfície, que estão prontos para amadurecer, para buscar consistência em vez de espetáculo, para buscar paz em vez de validação. O mundo já tem barulho demais. O que ele precisa agora é de pessoas silenciosamente fortes,
éticas, íntegras, alinhadas, que não precisam ser notadas para fazer o bem, que não precisam ser aplaudidas para seguir firmes. Você pode ser essa pessoa. Você já está sendo essa pessoa ao escolher refletir em silêncio. Ao escolher alimentar sua mente com ideias que te fortalecem, em vez de distrações que te enfraquecem. E por isso, eu te agradeço. Agradeço por estar aqui, por ter permanecido até o final, por ter dedicado esse tempo a você mesmo. Porque, no fundo, é disso que se trata, de se lapidar aos poucos todos os dias, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. Porque o que realmente importa, você já carrega dentro de si. Se essa mensagem fez sentido para você, se ela te fortaleceu de alguma forma, eu convido você a fazer parte dessa caminhada comigo. Se inscreva no canal para continuar acessando conteúdos como este. Aqui, não buscamos fórmulas mágicas nem promessas vazias. Buscamos reflexão, profundidade e transformação real, de dentro para fora. E se você quiser, compartilhe esse vídeo com alguém que, assim como você, está crescendo em silêncio. Talvez essa mensagem seja a força que essa pessoa precisa para continuar. Nos comentários, me diga o que mais tocou você nesse vídeo. Eu leio tudo e estou aqui não como mestre, mas como alguém que também está no caminho. Alguém que acredita que juntos, mesmo em silêncio, podemos formar uma comunidade de pessoas mais conscientes, mais presentes, mais resilientes. Seja constante, seja calmo e siga firme, mesmo que ninguém esteja olhando, porque você sabe, porque você sente, porque você escolheu o caminho da virtude. E isso, meu amigo, minha amiga, isso basta. Nos vemos no próximo vídeo. Seja inabalável.